Pela via indireta, Maluf tinha concorrido em 85 à presidência. Em meio à intensa campanha popular pelas diretas já, Tancredo Neves venceu no colégio eleitoral. O resto é história. Era o fim do regime militar. O único momento em que Covas e Maluf estiveram juntos foi na eleição ao governo de 94. O então prefeito Paulo Maluf apoiou o candidato ao governo Mário Covas. Mas toda essa cordialidade é exceção. A regra entre os dois sempre foi de muita rivalidade. Assim que souberam que iam se enfrentar no segundo turno das eleições de 98, os velhos rivais entraram em cena novamente. E quero dizer à população do Brasil que nos está ouvindo que a alíquota do IPTU de São Paulo é uma das mais baixas alíquotas de IPTU das capitais brasileiras. Não é verdade, não. É verdade. É verdade. É verdade, sim. Pergunta para quem paga. É verdade. Com poucas palavras, Mário Covas definia a convivência dele com Maluf. Eu não receberia o Maluf sozinho. Porque receber o Maluf sem testemunha é um risco muito sério. Ele sai de lá e conta a história que ele quer contar. É um momento realmente inesquecível do governador Mário Covas. Mitre, na sua avaliação, é uma morte a ser lamentada? Qual era a figura ideológica de Mário Covas? Mário Covas era um político excepcional, né? Um homem público excepcional. Ideologicamente, ele se situava, e fica o exemplo, nesse caso eu posso dizer, se situa, exatamente na linha adequada a um país como o Brasil. Quer dizer, um homem que preza e luta, correu riscos enormes, lutando pela democracia, pelas liberdades democráticas, nunca abriu mão disso e, ao mesmo tempo, nunca abriu mão também da ênfase na questão social. Ele sempre foi fiel aos seus princípios de igualdade, igualitarismo, justiça social. Então, o Mário Covas é um homem que, com a mesma tenacidade com que lutava contra o déficit público, ele lutava também pelas questões sociais, pela solução das grandes questões sociais, que, na verdade, representam o maior desafio para qualquer político brasileiro honesto e consciente. Um exemplo raro de político no nosso país. Raríssimo. Será que ele deixa o exemplo? Será que... O exemplo fica, certamente. Vamos ver se vai ser seguido. Fernando Mitre, muito obrigada pela nossa conversa aqui. O Fernando Mitre, jornalista há mais de 30 anos e que, por diversas vezes aí, pôde acompanhar de perto a história do governador Mário Covas. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e voltamos já já com mais Dia a Dia News. Sul-Americano Sub-17 de futebol. Nesta terça, vamos acompanhar um clássico de muita rivalidade. Em campo, Argentina e Uruguai. Exclusivo. Sul-Americano Sub-17 de futebol. Nesta terça, 10 da noite. Oferecimento Plano Toda Hora 21. Apenas 3 tarifas DDD para simplificar sua vida. Você que tem problemas de incrustações... O homem continua a observá-la, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e esticassem, para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar a tempo. Mas aconteceu, na verdade. A rigor, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando com o corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. Que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não o compreendia, era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço
É justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, eles nos deixariam aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Mas nunca poderíamos voar. Eu pedi força. Deus teve dificuldades para fazer-me forte. Eu pedi sabedoria. E Deus deu-me problemas para resolver. Eu pedi prosperidade. E Deus deu-me cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem. E Deus deu obstáculos para superar. Eu pedi amor. E Deus deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores. E Deus deu-me oportunidades. Engraçado. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo o que precisava. Como posso, reconhecendo isso, não correr atrás da vida? Vamos a novas informações com o repórter Pablo Toledo, ele que está na porta do INCOR. Continua grande a movimentação por aí. Pablo, alguma novidade? Olha, Luciana, a Polícia Militar demonstra muita preocupação com a dificuldade de tráfego de ambulâncias aqui na região do maior complexo hospitalar da América Latina. Policiais militares dos mais diversos setores se mobilizam para que a saída do corpo do governador Mário Covas se dê da maneira mais tranquila possível. Eles querem evitar prejuízo ao trânsito, principalmente ao trânsito de ambulâncias, e querem evitar que essas 2.000 pessoas que, segundo a Polícia Militar, estão concentradas aqui em frente ao INCOR, querem evitar tumulto envolvendo as pessoas que vieram assistir a partida do corpo do governador Mário Covas aqui do INCOR em direção ao Palácio dos Bandeirantes. Nós vamos a mais informações agora com a repórter Cristiane Magalhães. Bem, Pablo Toledo, o governador em exercício que vai assumir agora o estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, decretou luto oficial de 7 dias. Ponto facultativo, hoje e amanhã também foram decretados. O presidente Fernando Henrique Cardoso deve chegar a São Paulo por volta da 13h. O governador Mário Covas ficou internado aqui no Instituto do Coração em São Paulo desde o dia 25 de fevereiro. Ele teve várias complicações e um quadro infeccioso grave. Não sendo possível os médicos combaterem o câncer do governador, que era um câncer de bexiga. A movimentação aqui no Instituto do Coração é bastante grande. Nós vamos agora num helicóptero com o repórter Fábio Berendi. Sobrevoando aqui a região do Instituto do Coração, em São Paulo, a movimentação no prédio do INCOR, em torno do prédio do INCOR, é muito grande. Milhares de pessoas praticamente aguardam a saída do corpo do governador Mário Covas, que deve deixar o Instituto do Coração em direção ao Palácio dos Bandeirantes por volta de 1h, aliás, por volta de 10 horas ou 10h30 da manhã. Esse é o horário previsto. A gente vê que o trânsito aqui na região, por enquanto, não está afetado. Em nenhum momento a avenida do hospital, a Enéas de Carvalho Aguiar, foi interditada ao tráfego de veículos. E aqui ao lado, a Avenida Rebouças, um pouco mais atrás, a gente vai ver na imagem agora, a Avenida Rebouças tem o trânsito bom em direção a Francisco Morato, que é o trajeto que o cortejo vai seguir em direção ao Palácio dos Bandeirantes. Já homens da Polícia de Trânsito e da Companhia de Engenharia de Tráfego posicionados estrategicamente ao longo da descida da Avenida Rebouças, isso, lógico, para facilitar o tráfego do cortejo do governador Mário Covas. Por enquanto, essas são as informações aqui do ar. Todo o comando aéreo, os helicópteros que sobrevoam essa região já foram avisados pelo controle de tráfego que a 13h chega o presidente Fernando Henrique Cardoso, e na hora do cortejo nós teremos que nos manter um pouco afastados do eixo principal da Avenida Rebouças, porque os helicópteros da Polícia Militar também vão acompanhar o cortejo. Voltamos aos estúdios do Morumbi, Luciano Liviero.
Obrigada, Fábio Berend. Ali deu para a gente ter uma boa ideia, para quem não é de São Paulo, da localização do INCOR e do problema que foi levantado pelo repórter Pablo Toledo com relação à circulação de ambulâncias. O INCOR fica exatamente em frente, na mesma rua que o Hospital das Clínicas, o maior hospital da América Latina. E por isso essa preocupação, muito procedente, aliás, por parte das autoridades. O jeito desafiador de Mário Covas, nós vimos há pouco aí um momento de fraqueza, obviamente, em decorrência de um câncer. Mas Mário Covas, sabe-se, era um homem muito forte e desafiava os seus opositores. Inclusive, enfrentou manifestantes na Praça da República durante uma greve de professores. Depois de entrar pela porta da frente, o governador saiu pelo mesmo lugar. Mais uma vez, houve resistência por parte dos professores e muita confusão. Desta vez, o governador é agredido e teve ferimentos na cabeça e na boca. Veja mais uma vez o momento em que um manifestante atira uma pedra na cabeça de Mário Covas. Vamos à negociação! Você tem que negociar! Mesmo com toda a confusão, os grevistas não desistiram. Eles passaram a noite toda em vigília no acampamento. Nós vamos conversar agora por telefone com o deputado federal pelo PT, José Genuíno. Ele que é de um partido de oposição ao PSDB, partido do governador Mário Covas. E apesar disso, deputado, bom dia. É uma morte a ser lamentada. Como é que o senhor está se sentindo neste momento em que o Brasil perde o político Mário Covas? É uma morte que tem que ser lamentada. Mário Covas é uma referência política para quem exerce cargo público. Convivi intensamente com Mário Covas na Assembleia Nacional Constituinte, em 2 comissões parlamentares de inquérito. A história de Mário Covas está indissoluvelmente associada à luta pela democracia no Brasil, contra o AI-5, pelas liberdades democráticas. Na Constituinte foi uma convivência muito intensa, seja como aliados ou como oposição. O governador Mário Covas deixa uma marca de quem faz política como ideal, como uma causa, com posição. É o político que tem vértebra e que tem espinha. Portanto, independente de posições políticas e ideológicas, nós do PT temos em Mário Covas uma referência pelos valores que ele concretizou na sua vida pública, na sua relação com a política. E nesse momento que a política atravessa um dos piores momentos, trapaças, negociações e denúncias, Mário Covas tem que ser resgatado como um exemplo de dignidade que engrandece a política e os cargos que ele ocupou, como deputado, como senador e como governador de São Paulo. E esse apreço, imagino eu, gostaria que o senhor confirmasse, foi reforçado aí em 89, quando Mário Covas foi o primeiro homem do PSDB, o primeiro homem forte do PSDB, a apoiar abertamente a candidatura de Lula, então, à presidência da República. Isso é verdade. Mário Covas sempre teve uma posição muito decidida quando apoiou Lula em 89, quando apoiou a Luíza Erundina, candidata a prefeita contra Pita, quando apoiou a Marta Suplicy, quando nós apoiamos Mário Covas em 98 no segundo turno, quando tivemos em lados comuns na Assembleia Nacional Constituinte, nas CPIs, e quando fizemos oposição a Mário Covas no governo de São Paulo. Em todos esses momentos, sempre tivemos uma relação respeitosa, uma relação marcada pela dignidade, porque Mário Covas tinha uma característica que ele se expunha, ele tinha posições e ia no extremo dessas posições. Portanto, para quem faz política no Brasil, tem que considerar o resgate da biografia de Mário Covas como um valor fundamental para separar o joio do trigo. Isso independe de quem faz oposição, de quem está no seu partido ou de um partido de oposição, como o caso do PT. O senhor está em São Paulo, deputado. O senhor pretende ir ao velório do governador? Eu estou em São Paulo, ia me dirigindo para Brasília, deixei de ir para Brasília e estou daqui a pouco me dirigindo para o velório do governador Mário Covas, no Palácio dos Bandeirantes.
Ok, nós agradecemos a participação aqui, essa rápida conversa com o deputado federal pelo PT, José Genuíno, mais um a lamentar a morte do governador Mário Covas. Eu recebi agora aqui uma nota que foi divulgada pela Cúria Metropolitana de São Paulo, em nome do cardeal Umes, Dom Cláudio Umes, ele que é o arcebispo metropolitano de São Paulo. A nota diz o seguinte: como arcebispo de São Paulo, manifesto o meu pesar aos familiares de Mário Covas e abraços paulistas do estado de São Paulo, compartilhando o sofrimento pela morte de nosso governador. Perdemos um exemplo de dignidade política, seriedade na vida pública e honestidade na administração. Para nós, cristãos, a vida é eterna, não termina nunca, continua na comunhão com Deus Pai. Abençoamos ao nosso governador Covas pelos valores de ética, coragem e compromisso com o social em sua vida de servidor do povo. Assinado Dom Cláudio Umes, cardeal arcebispo de São Paulo. Nós vamos agora para um intervalo, a nossa cobertura continua e você fica a seguir na companhia de Sérgio Rondino. Um bom dia. Os papéis das empresas de tecnologia levantaram a maioria dos mercados asiáticos nesta terça-feira. Em Tóquio, a alta foi de 2,97%. As bolsas da Tailândia e das Filipinas fecharam em baixa e as de Singapura e da Malásia não funcionaram em razão do feriado local. E o SoftBank Finance, a Acon e a Nisshin se unem para explorar novas oportunidades de empréstimos para pequenas empresas no Japão. Pelo acordo, a Nisshin aplicará mais de $2,5 milhões na eNetCard, uma empresa que empresta dinheiro pela internet, formada pela Acon e pelo SoftBank Finance. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre economia e negócios. Oferecimento Crédito BB. Você não pede, você já tem. Você que tem problemas de incrustações em sua casa, prédio ou fábrica. Solavit, catalisador físico para tratamento de água em geral. Solavit é utilizado para remover e impedir a formação de incrustações em canos e equipamentos. A água entra por um lado, passa por células catalisadoras de cobre e, por catálise, todas as incrustações são eliminadas, saindo pelo outro lado, água limpa em cano limpo. Solavit opera sem produtos químicos e sem energia elétrica e pode ser utilizado tanto para consumo humano como nas mais variadas utilizações industriais. Com Solavit, evitamos a troca de canos e até da coluna central de água do prédio. Solavit limpou os canos da minha casa e aumentou o volume de água limpa. Solavit retirou as incrustações nas caldeiras e circuitos de refrigeração, reduzindo os custos de manutenção. Chame o representante, ele vai demonstrar os benefícios de Solavit. Aproveite os preços de lançamento, tudo em 3 vezes sem juros. Território Livre com Sabrina Parlatore, de segunda a sexta, 6 da tarde. No Brasil, 70% das crianças com câncer ficam curadas. Você pode ajudar. Ah, não é aqui não. É aqui. Não é não. Tem certeza que é aqui? Claro que eu tenho. Olha aqui o endereço, eu conferi. Tá diferente? Eu acho que não é não. Você vai ficar surpreso com as novas agências da Previdência Social. Informatizadas, eficientes, bem localizadas e com novos horários de atendimento. Procure as novas agências da Previdência Social. Ué, já acabou? Já? Vamos ficar mais um pouquinho aqui para tomar uma água. Vamos tomar água em casa. Em cada família, o orgulho brasileiro. Em cada soldado, a honra de servir a pátria. Ao completar 18 anos em 2001, aliste-se na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Serviço Militar. A segurança do Brasil em nossas mãos. Hoje deixamos excepcionalmente de apresentar o programa Olga Bongiovanni em virtude desta cobertura especial da morte do governador de São Paulo,
Mário Covas. O governador perdeu a longa batalha que teve contra o câncer. Acabou sendo derrotado pela doença, uma luta que ele enfrentou com muita dureza, com muita firmeza, como era de seu perfil. Mas ele também era uma pessoa que escondia dentro de si, de certa maneira, o seu lado mais sensível. Por exemplo, quando ele foi operado logo depois de operado para a retirada do câncer no intestino, Mário Covas falou com jornalistas e, emocionado, ele, ao lado da mulher, Dona Lila, ele preferiu ler uma mensagem que recebeu no Instituto do Coração. Veja. Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas. Conforme ela se esforçava para trazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então parecia que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido mais longe que podia, não conseguia avançar mais. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente. Mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar a tempo. Mas aconteceu, na verdade. A rigor, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando com o corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. Que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia, era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, eles nos deixariam aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Eu pedi força. Deus teve dificuldades para fazer-me forte. Eu pedi sabedoria. E Deus deu-me problemas para resolver. Eu pedi prosperidade. E Deus deu-me cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem. E Deus deu-me sacos para superar. Eu pedi amor. E Deus deu-me pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores. E Deus deu-me oportunidades. Engraçado. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo o que precisava. Como posso, reconhecendo isso,
não correr atrás da vida. Vamos chamar agora o repórter Pablo Toledo, que está diante do INCOR, do Instituto do Coração, em São Paulo. Pablo? Rondino, haverá atraso na saída do corpo do governador Mário Covas em direção ao Palácio dos Bandeirantes. O horário inicialmente previsto era 10 horas da manhã, depois 10h30, e agora o cerimonial do Palácio já fala em 11 horas da manhã. O processo de embalsamento do corpo do governador começou logo em seguida ao anúncio oficial da morte dele. O carro do serviço funerário já está postado aqui em uma das saídas do Instituto do Coração. Vamos a mais informações com a repórter Cristiane Magalhães. Obrigada, Pablo. O governador agora, em exercício até então, acaba de assumir o lugar do governador Mário Covas. Geraldo Alckmin decretou 7 dias de luto oficial na cidade, no estado de São Paulo. Também decretou hoje ponto facultativo e amanhã também em todas as repartições públicas do estado de São Paulo. O presidente Fernando Henrique Cardoso deve chegar a São Paulo por volta da 13h. Todo um esquema foi montado aqui na porta do Instituto do Coração para que o cortejo daqui da porta do Hospital das Clínicas até o Palácio dos Bandeirantes seja feito sem atrapalhar o trânsito na cidade. São 4 avenidas que o corpo do governador vai passar: Avenida Rebouças, Eusébio Matoso, Francisco Morato e Morumbi. O desejo do governador era que não atrapalhasse o trânsito, o tráfego aqui na região. O governador ficou internado aqui no Instituto do Coração desde o dia 25 de fevereiro. Chegou aqui com uma grave infecção, um quadro bastante grave, e os médicos a todo momento disseram que todas as complicações do governador, o conjunto que ele tinha era bastante grave. Os médicos não conseguiam combater o câncer do governador por causa da debilidade do organismo do governador, que morreu esta manhã às 5h30 da manhã por falência múltipla dos órgãos. Rondino. Obrigado, Cristiano. Vamos agora a ver as informações que tem para nós a repórter Mariane Brock. Mariane? Rondino, aqui na zona sul da capital, região onde fica localizado o Palácio dos Bandeirantes, o trânsito nas ruas que circundam aqui o Palácio dos Bandeirantes ainda é bastante tranquilo, apesar da movimentação intensa. Apenas ali no trechinho, bem próximo ao Palácio dos Bandeirantes, nós podemos observar que o trânsito começa a ficar um pouquinho complicado e deve complicar mais ainda no final desta manhã, quando deve passar por aqui pela Avenida Morumbi, a avenida que dá acesso aqui ao Palácio dos Bandeirantes, o cortejo do corpo do governador Mário Covas, que está atrasado, ainda não saiu do Instituto do Coração, como nós podemos aí obter as informações dos repórteres que estão por lá. Agora, aqui no Palácio dos Bandeirantes, a movimentação dentro do palácio é bastante grande. Caminhões descarregaram agora há pouco containers que contêm aqueles banheiros químicos, ou seja, aqueles banheiros ficam dentro dos containers que devem aí atender ao público que deve passar aqui pelo Palácio dos Bandeirantes durante todo o dia para prestar aí a última homenagem ao governador. As bandeiras também do Brasil e do estado de São Paulo, que ficam ali no Palácio dos Bandeirantes, estão a meio mastro. Isso quer dizer luto oficial, que foi decretado 7 dias de luto oficial. Por aqui, então, a movimentação ainda é tranquila, mas os portões vão ser abertos aí ao público a partir do meio-dia, para quando está previsto o início da cerimônia do velório do governador do estado de São Paulo, Mário Covas. Ok, Mariane, o presidente Fernando Henrique acaba de decretar luto oficial em todo o Brasil por 7 dias. Com isso, ele alterou um decreto-lei de 1972 que previa um máximo de 3 dias de luto para esses casos. Quem está conosco aqui e vai conversar com a gente é o ministro da Educação, ministro Paulo Renato. Ministro, grande perda para São Paulo e para o Brasil, né? Grande perda para todos nós. Eu acho que o Mário nos deu, durante toda a sua vida, um exemplo de como se pode fazer política com ética, em todos os sentidos, não apenas a política com ética no sentido de não roubar, de não malversar o dinheiro público, de não desperdiçar o dinheiro público, mas política com ética no sentido também de como fazer a política expressando claramente as suas ideias, indo para o confronto de ideias, não é? É uma maneira de fazer política, como eu digo, de peito aberto. Isso é uma coisa admirável.
na vida do Mário Covas e um exemplo que ele nos deixa para todos nós. Ministro, o respeito ao dinheiro público obriga o bom administrador às vezes, a tomar medidas impopulares. Mário Covas foi obrigado a tomar várias delas para colocar a casa em ordem. Hoje o Estado está aí com quase a mesma quantidade de recursos do governo federal para investir. Que análise o senhor faz do governo Mário Covas nesses 6 anos? Eu acho que o governo Mário Covas foi realmente o ponto alto da vida política do Mário Covas. Infelizmente, ele não chegou à presidência da República. Eu acho que o câncer nos tirou essa possibilidade de tê-lo como presidente. Mas a vida pública do Mário teve o seu grande momento no governo de São Paulo. Porque foi no governo de São Paulo que ele tomou o Estado numa situação muito difícil, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da própria estrutura, do saneamento das finanças, as empresas públicas numa situação deplorável, e ele recuperou o Estado. E não só recuperou o Estado, senão que ele conseguiu não só recuperar a capacidade de investir, mas investir concretamente. Isso nós vemos aí que foi feito em matéria de transportes, de estradas, transporte urbano, de educação, de saúde. Realmente a obra do Mário, como a obra administrativa do governo Mário Covas, é muito importante. Agora, é uma pena que justamente na hora de colher os principais frutos, a doença o tenha abatido, não é? A saúde, infelizmente, truncou uma vida política de Mário Covas, mas ela é uma vida já marcada por vários problemas de saúde há muitos anos. Mário Covas, com toda a energia que tinha, fumava bastante, fumava demais. Houve um tempo que ele chegou a consumir até 5 maços de cigarro por dia. Isso fez com que ele acabasse padecendo de vários males que começaram a se manifestar há 15 anos. Os problemas de saúde de Mário Covas começaram com um infarto em julho de 86. Ele disputava o Senado por São Paulo e foi operado no ano seguinte, quando sofreu o segundo infarto. Recebeu 2 pontes de safena e uma mamária. Em 22 de outubro de 93, foi novamente internado no Instituto do Coração para uma operação de vesícula biliar. 5 meses depois, em março de 94, o governador Mário Covas foi internado no INCOR para tratar de uma erisipela na perna direita, uma infecção na pele provocada por uma bactéria. 1 ano mais tarde, em julho de 95, a erisipela volta na mesma perna. Em maio de 98, uma infecção de herpes zoster atinge parte da cabeça e testa do governador, provocando feridas. O motivo foi a queda da imunidade e o estresse. No final de 98, começa a luta contra o câncer. Covas é operado e os médicos retiram um tumor na parede lateral esquerda da bexiga e outro na próstata. Os médicos constatam que o tumor da bexiga era maligno. Alguns dias depois, Covas passa por uma nova operação em que foram retiradas a bexiga, a próstata, vesículas seminais e gânglios linfáticos. Uma nova bexiga foi construída com partes do intestino. Em julho do ano passado, o governador passou por um cateterismo que constatou a obstrução de uma artéria mamária que não comprometia a circulação. 3 dias depois, Covas apresentou inflamação no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso, causada por uma intoxicação alimentar acompanhada de febre. No dia 12 de outubro do ano passado, Covas sofreu uma nova operação no Instituto do Coração para tratar de uma fissura na região intestinal. Na operação foi extraída uma pequena verruga, mostrando que o câncer não estava liquidado. No dia 21 de novembro de 2000, nova cirurgia. Mário Covas é novamente operado para a retirada de um tumor maligno na região entre o intestino e a bexiga e inicia tratamento de imunoterapia. Depois de vários exames, em 14 de janeiro deste ano, os médicos constatam a existência de células com câncer na meninge, a membrana que envolve o cérebro. O governador passa por sessões de quimioterapia e se licencia do governo. Na noite de 25 de fevereiro último, Covas volta ao Instituto do Coração com problemas de trombose, arritmia cardíaca, diabetes e infecção em várias partes do corpo. Mário Covas sempre enfrentou todas essas doenças com o seu jeito, né? Com firmeza, com dureza até, porque o jeito dele, né, ministro? O jeito dele era assim, às vezes meio turrão até, né? O senhor que era companheiro de partido e companheiro de jornadas políticas e tal. Como é que o senhor via esse lado da personalidade de Mário Covas? Era difícil, né, para quem trabalhava com ele, às vezes, né, levar a convivência? Ou não? O que é mais difícil? Trabalhar com uma pessoa que diz as coisas claramente ou uma pessoa que trata de escamotear, não é? Eu acho que eu prefiro... Muito delicada, mas falsa, é melhor alguém eu acho que eu prefiro, não é? Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas como o governador Mário Covas, o presidente Fernando Henrique, que dizem as coisas claramente como são. Não é? Eu acho que isso é uma qualidade.
O Mário era turrão, mas ele não deixava de escutar. Eu, pessoalmente, sempre conversei com o Mário, sempre disse o que pensava, e o Mário, mesmo que não concordasse, aceitava e podíamos ter uma conversa muito franca, muito aberta. Ele escutava. Apesar do jeito dele, ele é uma pessoa que escutava e, bom, se não escutasse, não teria tido o sucesso que teve na política. Na política, né? Eu acho que aí a arte de escutar é mais importante do que a arte de falar. Nem todo mundo leva isso em consideração, né? Verdade. Mas agora nós estávamos falando que chegava o momento no governo do Estado de São Paulo de se colher os principais frutos. Do ponto de vista administrativo e político, principalmente o político, o que é que o senhor acha que pode acontecer a partir de agora com a posse do vice-governador Geraldo Alckmin? Estou falando no sentido da macropolítica, das articulações, da política nacional, do peso do PSDB. Isso eu acho que é uma coisa que não está ainda não dá para digerir. Não dá para digerir, eu acho que e só o tempo vai. Nós temos que tomar muito tempo ainda para absorver a perda do Mário. Mas do ponto de vista Agora, do ponto de vista administrativo, é mais fácil, porque aí o Geraldo é uma pessoa que tem todas as condições de dar continuidade a essa obra e de coroar realmente, de fazer essa coisa que você falou, o grande finale do governo. Né? Porque o Geraldo acompanhou o Mário esse tempo todo. O Geraldo assumiu o governo quando o Mário se licenciou para ser candidato à reeleição. E o Geraldo assumiu o governo na primeira incidência do câncer, quando ele, inclusive, o governador não tomou posse no dia 1º de janeiro, se lembra, né? Então, o Geraldo não só é um companheiro muito fiel, muito leal do governador Mário Covas, mas era também uma pessoa que compartilhava com ele as decisões todas de governo. É uma pessoa que está completamente, ele vai dar continuidade naturalmente à obra que o Mário vinha fazendo. Vamos chamar o repórter Fábio Bernd, que está circulando por São Paulo no helicóptero. Fábio. Sobrevando aqui a região do INCOR, do Instituto do Coração, Sérgio Rondino, são várias aeronaves sobrevando essa área. A coordenação de voo já nos diz para não nos aproximarmos muito do Instituto. Estamos com problemas aí no sinal do Fábio. Vamos falar com o Pablo Toledo, que está diante do INCOR. Pablo. Pois é, Rondino, a concentração de pessoas que vieram acompanhar a saída do corpo do governador Mário Covas em direção ao Palácio dos Bandeirantes mudou. Eles saíram da entrada principal do Instituto do Coração e agora se deslocaram para esse ponto. É uma das saídas de ambulância aqui do INCOR. Está bastante movimentada, com a calçada completamente tomada. As pessoas, os funcionários, enfermeiros, médicos dos mais diversos departamentos do Instituto do Coração e de todos os prédios do Hospital das Clínicas se posicionam na janela, procuram arranjar um lugar para acompanhar a saída do carro que levará o corpo do governador Mário Covas para o velório logo mais após o meio-dia no Hall Monumental do Palácio dos Bandeirantes. É muito grande a movimentação aqui em frente, mais de 150 policiais militares estão postados para manter o tráfego de ambulâncias, que nessa região é muito grande, e para evitar confusão, para evitar tumulto na hora da saída do cortejo em carro fechado rumo à sede do governo estadual. Vamos a mais informações com a repórter Cristiane Magalhães. Nós estamos do outro lado do Instituto do Coração e daqui a gente consegue observar bem a quantidade de pessoas concentradas aqui na porta onde vai sair o cortejo do corpo do governador Mário Covas. A cada instante, a cada minuto, mais pessoas, mais paulistanos se reúnem, se concentram aqui na saída do Instituto do Coração, por onde deve sair o cortejo do governador Mário Covas. Aqui existe uma passarela que atravessa uma grande avenida de São Paulo, Avenida Rebouças, também repleta de pessoas, fotógrafos, jornalistas e muitas pessoas. Uma faixa homenageando o governador Mário Covas na passarela. Ficou durante toda a semana aqui. Os motoqueiros, a gente consegue olhar ali na avenida, começam a parar no meio-fio para observar a movimentação aqui no Instituto do Coração. Muitos policiais têm um pouco de dificuldade de controlar esse movimento de curiosos. O corpo do governador Mário Covas deveria sair daqui do Instituto do Coração às 10h30, mas vai ser atrasada este cortejo. Deve seguir o seguinte caminho: Avenida Rebouças, Eusébio Matoso, Francisco Morato e a Avenida do Morumbi até o Palácio do Governo, onde está a repórter Mariane Bronx.
Bem, daqui a pouquinho falamos com a Mariane Brock. Vamos tentar novamente um contato com o Fábio Berendt no helicóptero. Fábio. Contato restabelecido, Sérgio Rondino sobrevoando aqui a região do Incor. A gente pode ver, tem muita gente aguardando a saída do cortejo do governador Mário Covas e por isso o trânsito na região já começa a ficar complicado. Tem trânsito na Avenida Enéas de Carvalho Aguiar, para quem vem ali da Teodoro Sampaio e também para quem vem da Avenida Rebouças, que a gente vê agora já com o trânsito praticamente parado em direção ao Morumbi, em direção à Avenida Francisco Morato. Depois dessa entrada aqui do Instituto do Coração, o trânsito melhora um pouco e descendo já em direção ao bairro do Morumbi, o trânsito fica melhor. Isso tudo, lógico, por causa dos curiosos que param, o motorista curioso para e fica observando a movimentação em frente ao Instituto do Coração. A gente pode ver também aqui de cima, Sérgio Rondino, é muito grande o número de policiais de trânsito e homens da Companhia de Engenharia de Tráfego circundando aqui essa região e todo o trajeto até o Palácio do Governo. O trajeto que é curto, é verdade, não mais do que 5 quilômetros, mas de qualquer forma deve demorar pelo menos meia hora para ser feito. É muito intenso o trânsito para os lados da Marginal do Rio Pinheiros, para os lados da Ponte Eusébio Matoso. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui sobrevoando a cidade de São Paulo e acompanhando aí esse dia triste para todos os paulistas e paulistanos, enfim, o dia que morre o líder Mário Covas. Rondino. Ok, Fábio. As aulas da rede estadual de ensino estão suspensas hoje e amanhã em virtude do falecimento do governador Mário Covas. O ministro Paulo Renato comentava aqui que a posse de Mário Covas, que aconteceu em 1º de janeiro de 95, mudou a cara do governo paulista. Realmente, o governador, então, Luiz Antônio Fleury Filho, deixava o cargo depois de uma série de denúncias de irregularidades no Banespa que custaram a intervenção no Banco do Estado de São Paulo. Na cerimônia de posse do primeiro mandato de Mário Covas como governador de São Paulo, no dia 1º de janeiro de 95, Fleury entregou a sua declaração de bens ao governador eleito. Fleury, que deixava o cargo, mostrava ressentimento em relação à intervenção no Banespa. Ele dizia que saía com a consciência limpa. A festa é do governador que se imposta. Na tribuna, Covas fez uma referência direta a Fleury, ao mesmo tempo agradecendo e contestando. Esta festa não é minha, permita-me contestar, senhor governador. Esta é uma festa da democracia, na qual Vossa Excelência tem espaço, como eu tenho espaço, como o povo brasileiro tem espaço. No discurso, usou um forte tom social, com ataques duros ao desemprego, ao trabalho em más condições e à miséria de São Paulo. Criticando as grandes obras, foi bastante aplaudido. Às vezes, mais vale eliminar uma fila do que construir um viaduto. Por respeito, por decência, por coerência com a razão de ser do Estado. E afirmou que queria acabar com as obscenidades sociais. Dezenas de milhões enganem sua fome, catando restos no lixo, tomando pinga, cheirando cola. Defendeu ainda o desenvolvimento de São Paulo e atacou a corrupção no Estado e o loteamento de cargos. Covas terminou o discurso com um poema de Vinícius de Moraes. Mas tende mais piedade ainda de dois elegantes que passam. E sem saber, inventam a doutrina do pão e da guilhotina. Muito obrigado. Uma das mudanças marcantes no governo Mário Covas foram exatamente as privatizações. Várias empresas foram colocadas à venda e passadas para a iniciativa privada, até por uma necessidade de caixa do governo, senão apenas por eficiência, não é, do funcionamento dessas empresas. Mas um dos problemas, foi citado pelo ex-governador Fleury na posse, foi a questão do Banespa. Foi um problema que se arrastou, não é, ministro Paulo Renato? Se arrastou durante anos no governo Mário Covas. É, um problema que se arrastou, mas eu acho que, afinal de contas, tivemos a privatização do Banespa com um êxito total, não é? Eu acho que isso refletiu também, foi o reflexo também da maneira como o governador Mário Covas conduziu o Estado de São Paulo. Ele realizou o saneamento financeiro, privatizou, a privatização no Estado de São Paulo foi sempre modelo, não é? Foi uma coisa que todos nós admiramos. Você lembra que houve momentos na privatização de algumas empresas do Estado em que havia dúvidas, inclusive, se elas teriam oferta ou não, porque a situação da economia era difícil, e foram sempre leilões de privatização com muito êxito. Eu acho que mostrando a confiança
no estado que se recuperava, né? E eu acho que a privatização do Banespa, afinal, foi o coroamento desse trabalho, né? Um trabalho que foi um trabalho conjunto entre o governo federal e o governo do estado, mas que certamente a atuação do governador Mário Covas foi decisiva para que tivéssemos êxito também aí. Uhum. Vamos agora ao Minutinho Só Ministro, vamos chamar o repórter Pablo Toledo de novo lá no INCOR. Pablo. Olha, Rondino, um dos funcionários mais antigos aqui do Hospital das Clínicas, um funcionário que trabalha aqui há mais de 35 anos, já teria, portanto, idade até para estar aposentado, passou por aqui agora há pouco e disse que esse cenário que você observa agora lembrem muito os momentos que antecederam a saída do corpo do presidente Tancredo Neves em 1985, quando ele por aqui também ficou internado. Foram 52 dias de internação naquela época, naquele momento. Dessa vez foi um tempo bem menor, foram 10 dias de internação desde o domingo de carnaval, mas segundo esse funcionário muito experiente aqui do Hospital das Clínicas, mais particularmente do INCOR, esse é um cenário que lembra bastante os momentos que antecederam a saída do corpo do presidente Tancredo Neves aqui do INCOR em 1985. Verdade, Pablo. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida para a cobertura dos acontecimentos envolvendo a morte do governador Mário Covas. Até daqui a pouco. O Tesouro Nacional vai oferecer letras do Tesouro de 392 dias no leilão de hoje. A oferta é de R$1 bilhão em papéis com resgate em 3 de abril de 2002. Esta é a terceira semana consecutiva que o Ministério da Fazenda deixa de ofertar papéis pré-fixados de 18 meses. E o índice de preços ao consumidor da FIPE, apurado em fevereiro, apontou uma inflação de 0,11% em São Paulo. No mesmo período do ano passado, houve deflação de 0,23%. O Grupo Saúde foi o principal responsável pela alta, com 0,88% de crescimento na quarta amostragem do mês. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre economia e negócios. Oferecimento Crédito BB. Você não pede, você já tem. Eu quero ver os presentes, safadinho. Tira a mão daí. Vem. Uma panela. Olha. Coincidência. Outra panela. Panela? Chegou o E-Trocas, um site de trocas onde você oferece e procura por tudo aquilo que quiser sem precisar gastar um tostão. É uma maneira legal e bem-humorada de conhecer pessoas, fazer negócios e ainda se livrar das coisas que você não precisa mais. E-Trocas, negócio sem pôr a mão no bolso. Super Positivo, de segunda a sexta, 8h30 da noite. Se você é como nós, que adora curtir uma boa música, então você não pode ficar fora dessa. Ligue agora pro Clube Internacional da Música e peça já o seu kit SIM 2001. São catálogos com mais de 350 mil títulos de CDs e DVDs nacionais e importados dos Estados Unidos, da Europa e até da Ásia. O sucesso dos Estados Unidos, sim. O sucesso da Europa, sim. O sucesso da Austrália, sim. Você só compra o que você quiser, com preço até 30% mais barato que no mercado por aí. Lembrando que o kit SIM é grátis, você só paga a postagem e será reembolsado nas suas futuras compras. E mais, o kit SIM 2001 traz os últimos lançamentos, promoções e ofertas incríveis. E o que é melhor, você recebe tudo em sua casa. Ligue agora para se cadastrar no SIM, Clube Internacional da Música. Ou visite o nosso site www.cliquecd.com.br. E tenha o mundo da música em suas mãos. Minha vida mudou completamente. Tem muito mais diversão, mais prazer. Na cozinha, em cima da pia. No escritório e até no quarto. No carro. De noite, de tarde, de madrugada. Eu fico toda arrepiada. Se você ainda não experimentou a Band FM, não sabe o que está perdendo. Não é mais do que bom. É bom demais. Band FM.